através dessa canção, que nós possamos adorar ao nosso Deus. Oi, som. Isso. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que a gente possa se apegar no nome do Todo-Poderoso e continuarmos diariamente as nossas batalhas, porque Ele está na frente, guerreando conosco e segurando nas mãos dEle. Todos os dias fazendo a nossa parte, venceremos, amém? Então não desanima. E a igreja louva conosco. Não, ninguém conseguiu e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força aqui. Em sua excelência e seguridade, aquele que a permitir. Cristo, não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada deu. Eles pensaram que me fariam recuar. Agora é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Cristo, não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada deu. Somos abatidos, mas não destruídos, ainda boa obra eu sei. Seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados, glorio-me na sua cruz. Esperança irrompe no sangue de Jesus. Não consigo ver Cristo, não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça
glória, glória ao nosso Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que se coloca como aquele que nos transforma, como aquele que nos liberta, como aquele que nos perdoa. Temos todos os motivos para glorificar, para exaltar o nome do nosso Deus. Amém. Eu tenho esse motivo e tenho um outro mais. Vocês não acreditam, mas eu quero nessa manhã confirmar aqui, irmãos. Eu falei para vocês que eu sou o bendito entre as mulheres, né, irmãos? E vocês ainda duvidam disso, né, irmãos? É bênção e mais bênçãos. Glória a Deus. Queridos irmãos, quantos aqui estão felizes? Diga amém. Quantos aqui vieram e já conseguiram expressar a sua adoração a Deus através do louvor? Diga aleluia. Aleluia. Desbravadores, Maranata. Toda a igreja aí em uma só voz respondendo. Então, já que vocês falaram com muita animação, vamos continuar. E nós? Ficou mais baixo. E com ele? Desistir? Uma fatinha. Levou todo mundo na direção errada e uma fatinha. Então vamos lá então. Atenção, povo de Deus. Maranata. E nós, e com ele, desistir, retroceder, água, fogo, Ebenezer. Jesus é o alfa, o princípio. Se ele é por nós, se com ele estamos. Há tanto tempo estou convosco e vocês ainda não aprenderam, irmãos. Se com ele estamos, não. Isso. Se com ele estamos, não. Para ficar mais sincronizado, não temeremos. Se com ele estamos, se por ele morremos, com ele o que mesmo, irmãos? Viver. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A Associação Cearense. Só a Thalita, irmãos. Eu vi a Thalita ali usou toda a potência vocal para levar a igreja. Vamos de novo. Ó. Associação Cearense. Amém. Que essa igreja, que a IASE em Aeroporto continue discipulando, continue abreviando, continue proclamando as bênçãos do nosso Deus para o nosso mundo, para este mundo em nossa volta. Queridos, vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos para o verso 14. O verso 14 em diante. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 14. Para aqueles que estão aí participando aí do curso de pregadores e de oratória, olha aqui meu esboço. Eu falei, estou agora fazendo e terça-feira tem mais bênçãos, em nome de Jesus. Então, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Palavra de Deus, ela nos diz, irmãos: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo,
tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Queridos irmãos, a Bíblia, ela nos chama a atenção para o perfume de Cristo. Que elementos a Bíblia ela apresenta que comprovam, que revelam que você, que eu, que nós como cristãos somos o perfume de Cristo? Como saber se sou o perfume de Cristo? Queridos, a história do perfume, ela perpassa a história da humanidade. Já vem de longas eras. O perfume, a palavra perfume, do latim perfumus, ou tirado do fumo, começou a ser propagado, a história do perfume começou a ser propagada desde o Egito, onde eles utilizavam as fragrâncias para rituais de adoração, para mumificação. E a partir de então os faraós começaram a usar também o perfume. E o perfume ele foi ganhando cada vez mais projeção. Do Egito veio para a Europa, para a Itália, da Itália chegou à França, no seu ápice, no seu momento mais alto. A indústria perfumista da França colocou a ideia do perfume na mente de cada pessoa. E hoje eu pergunto aqui, quem aqui usa perfume? Quem tem um perfume em sua prateleira, na sua estante? Quem passou o perfume hoje? Uau, que bom, irmãos. Que bom. Ainda bem que você passou o perfume, porque levantar a mão com essa empolgação toda, sem perfume é complicado, irmãos. Que bom. Queridos irmãos, você sabe que perfume, né, irmãos? Eu trouxe sem marca para poder não fazer propaganda, tá bom, irmãos? Queridos irmãos, interessante que a história do perfume mostra que existe, né, para o perfume chegar até a gente, existem pessoas por trás disso. Na França, onde o perfume ganhou o seu momento mais alto, existe lá os especialistas na produção de fragrâncias. Eles são chamados de nez em francês, ou o nariz em português. Então o nez é aquele especialista que produz, que junta ali e produz as melhores fragrâncias. Esses homens, eles conseguem memorizar mais de 2.500 fragrâncias diferentes, para poder ali, distinguindo cada uma delas, chegar naquilo que você tem na sua estante. Os grandes perfumes, as grandes fragrâncias. Queridos, existem vários perfumes, os mais vendidos, os mais caros aos mais baratos. O perfume mais caro que existe no mundo, pode até colocar ali na tela a fotozinha dele, é o Imperial Majesty. Esse perfume, ele custa a cifra de $215 mil. Convertendo para reais, um pouco mais de R$1 milhão. Tá ali, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa manhã, irmãos. Posso fazer? Posso fazer a pergunta? Posso fazer? Irmãos, tem os esposos aqui. Tem algum esposo apaixonado aqui, irmãos? Algum esposo? Levante a mão os esposos apaixonados aqui. Dá-se-ia o caso de você, quem sabe, presentear a sua amada com um perfume tal qual este. Fazer um mimo aí, levar um mimo, preparar aí o contexto. Irmãos, que tal, né, irmãos? Que tal? Estou vendo ali, aquele casal ali já estão conversando ali, ó. É bênção, parabéns, irmãos.
Parabéns, viu? Glória a Deus. Ficou feliz. Ficou feliz. Ela ficou feliz, irmãos. Vamos mudar de assunto e vamos dar continuidade, irmãos. Queridos irmãos, esse perfume aqui, irmãos, ele é caro assim porque o frasco dele é de diamante, né? Tem uma gargantilha de ouro, 18 quilates, e tem todo um aparato ali que o torna tão caro, né? Só para os esposos aí que estão muito apaixonados. Eu estou muito apaixonado, irmãos, mas eu quero falar que eu vou agradar a minha esposa de outra forma, viu? De outra, vai ser melhor assim. Isso aqui eu deixo para vocês. Mas, queridos, por mais que nós tenhamos hoje, no mundo, na indústria perfumista, muitos perfumes, muitas fragrâncias, muitos aromas, perfumes renomados, eu quero falar para você que não existe, ou seja, que Deus, Ele está falando para nós, não um perfume que é construído, que é produzido, que é fabricado em um laboratório humano. O perfume que Cristo está falando em sua palavra é um perfume que é produzido no coração, na alma, no interior de uma vida, de um filho de Deus, e que é produzido pelo maior de todos os especialistas. Quem é este, irmãos? O Espírito Santo. Quem tem o poder de produzir a fragrância de Cristo é o Espírito Santo. E o único local onde este perfume, onde esta fragrância, ela pode ser produzida, é no seu coração, é no meu coração, é em cada um de nós. Logo, quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para o texto bíblico, como o texto bíblico ele inicia? A palavra de Deus ela começa com o brado, com a declaração, com o clamor, com a exultação do apóstolo Paulo, quando ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo. Qual é a razão? Qual é a razão, irmãos? Qual é o primeiro aspecto que mostra, que revela se somos fragrância de Cristo? A palavra de Deus mostra o servo do Senhor dando graças. Por quê? Porque é conduzido através de Cristo para uma realidade. E que realidade é essa? A realidade do triunfo. Nós só conseguiremos triunfar se de fato estivermos sendo conduzidos por Cristo. Interessante que quando você olha para a Bíblia, nós encontramos aqui no verso 14, nesse texto, um verbo. Esse verbo é o verbo conduzir. Conduzir. O verbo conduzir, na língua grega, ele está na voz passiva. Existe a voz ativa e a voz passiva. Quando o verbo se encontra na voz passiva, é porque, irmãos, é porque o sujeito está sofrendo a ação do verbo. Logo, o apóstolo Paulo é o sujeito que está sofrendo a ação do verbo. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que, assim como o apóstolo Paulo, eu e você, nós devemos, irmãos, sofrer a ação do verbo. E quem é o verbo? Quem é o verbo, irmãos? Cristo é o verbo de Deus. Através da palavra, Ele nos conduz, Ele nos transforma, Ele nos lapida, Ele nos refaz, Ele nos molda, Ele nos capacita, Ele nos transforma. Em Cristo somos conduzidos em triunfo. Em outras palavras, o que o texto está falando é que nenhuma ação, nenhuma vitória, nenhum feito que nós possamos executar, irmãos, vem de nós mesmos. O cristão, ele é conduzido. O cristão, ele só consegue realizar algo se Cristo estiver por trás dele, se Cristo estiver agindo na vida dele, se Cristo estiver tendo espaço para realizar a sua vontade e o seu querer. Queridos irmãos,
em Cristo, você está sendo conduzido em triunfo? Quem conduz a tua vida? Quem toma as decisões da tua vida? Quem faz as escolhas na tua vida? Nós só temos duas opções. Ou deixamos Cristo prevalecer, ou nós iremos continuar quebrando a cara, tomando as decisões, dando os passos na direção que bem entendemos e sofrendo as consequências disso. O Senhor está nos dizendo, está nos chamando através da palavra, para que nós, meus amados irmãos, possamos aprender algo simples do cristianismo. É o que está escrito em Gálatas capítulo 2. Não precisa abrir não. Mas Gálatas 2, verso 19 em diante, fala: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver, que é vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos irmãos, o que o texto está dizendo é exatamente isso. Está nos chamando para que nós venhamos ser fragrância de Cristo. E para sermos fragrância de Cristo, jovens, é preciso: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que sejamos fragrância de Cristo, esposo, esposa, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou conduzido, eu sou carregado, eu sou guiado. Aquele que é guiado, aquele que é conduzido, tem alguém à sua frente. Tem alguém norteando, tem alguém apontando, tem alguém dizendo a direção. Quem está à tua frente? Quem está à tua frente? Desbravadores. Quem está guiando os seus passinhos? Jesus, Ele quer guiar. Jesus, Ele quer nos conduzir. E quando Cristo conduz, Ele nos conduz para onde, irmãos? Para onde? Para o triunfo. Cristo jamais irá nos conduzir para um outro local, a não ser para o triunfo. E que triunfo é esse? O triunfo daquilo que Ele idealizou para cada um de nós. O texto bíblico, irmãos, ele vem aqui nos mostrando ainda, no verso 14, algo interessante. Quando você olha aqui para a Bíblia, você, olhando para o verso 14, falando da manifestação da fragrância de Cristo em todo lugar, que produz, que leva o seu conhecimento. O apóstolo Paulo, ele nos leva, nos conduz a mente para uma experiência, para um momento que acontecia na antiga Roma. Quando Roma, o exército romano ia para uma empreitada, para uma batalha, para uma guerra, e eles voltavam dessas guerras, dessas batalhas, acontecia nas ruas de Roma, nas ruas principais de Roma, um cortejo chamado cortejo triunfal. Esse cortejo, ele acontecia da seguinte forma: à frente do cortejo estava quem? Os senadores, os generais romanos, que iam conduzindo o cortejo. Logo atrás dos maiorais vinham os soldados romanos. Após os soldados romanos vinham quem? Os escravos, aqueles que perderam a guerra. E lá no final vinham os despojos, os objetos de valor do povo que foi derrotado. E Roma, com sua pompa, apresentava ali naquele cortejo triunfal o quê? Os símbolos da sua vitória. Agora para um pouco e reflete comigo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós através desse texto? Quem nós somos no cortejo triunfal? Quem nós somos? Quem somos, irmãos? O texto bíblico deixa claro para nós que nós não somos os senadores romanos. Nós não somos os generais. Nós somos os escravos que são conduzidos no cortejo. Os escravos não têm vontade. Os escravos não apontam a direção. Os escravos, eles são apenas conduzidos.
Muitos dos escravos que participavam desse cortejo, eles seguiam até o local, até a praça principal, muitos para morrerem e outros para estarem destinados a servirem como escravos a vida toda. Eles não tinham vontade. No contexto da vida espiritual, o que Deus está falando para mim e para você? Que no cortejo do triunfo eterno, nós precisamos nos portar, entender que somos os escravos da história, que somos os conduzidos, que nós somos os levados. Levados para onde, irmãos? Para o triunfo. Se Cristo estiver à nossa frente, se nós permitirmos que Ele seja aquele que conduz o cortejo de nossa vida, irmãos, não terá outro destino, a não ser o triunfo, a não ser a realização de chegar no final da caminhada. Estamos na trajetória, estamos caminhando, não sabemos até quando, mas sabemos de uma certeza: existe um final, existe um triunfo para aqueles que se colocam como escravos, permitindo que Cristo prevaleça, que sua vontade prevaleça em nosso ser. Queridos, dizem, tenho muito a vos contar, mas o tempo já não permite. Eu quero aqui, irmãos, partir para o final. Dizem, na verdade, existe os estudos, né? Os especialistas na produção de perfume, eles trabalham incansavelmente para poder encontrar fragrâncias duradouras. Você encontra aí em shoppings, em locais, pessoas oferecendo fragrâncias que duram o dia todo, que duram 2 dias, que duram um mês. Esses dias aí eu estava pregando essa mensagem, né? E comecei a falar. Aí no final do culto, uma irmã falou assim: pastor, quando o senhor começou a falar do Egito, eu pensei, será que o pastor conhece mesmo? Ela falou assim: pastor, eu fui para o Egito. E lá no Egito, tinha lá uma banquinha e os vendedores vendiam perfumes lá. E o vendedor falou assim: compre esse perfume. Esse perfume, ele tem uma fragrância duradoura. E se você comprar, o seu esposo vai ficar apaixonado por você. Você vai deixar ele ainda mais apaixonado por você. Irmãos, não deu outra. Ela colocou a mão no bolso e comprou. Diz que a fragrância não durou um dia, irmãos. Não durou um dia. Aí eu perguntei: e a paixão? Não funcionou, pastor. Nada funcionou. Mas, queridos, brincadeiras à parte, o fato é que tem se tentado buscar fragrâncias duradouras. Dizem que o jasmim é a fragrância que mais perdura. Para se produzir 28 gramas do jasmim, frasquinho pequenininho, é necessário uma sala inteira preenchida, cheia de botões destilando. Quando eles fazem o processo e concentram ali aquela fragrância em 28 gramas, aquela sala inteira é concentrada em 28 gramas, dizem que a fragrância é quase eterna. No Cairo, no sul do Egito, um arqueólogo encontrou um sarcófago, um caixão de uma princesa egípcia, que havia sido sepultada há mais de 100 anos antes. E ao lado do sarcófago havia um jarro velho quebrado, no qual haviam posto o jasmim dentro. Esse arqueólogo, ele falou que quando chegou no ambiente, ele ainda pôde sentir a fragrância do perfume, a fragrância do jasmim, que fora posto há mais de 100 anos antes. Mas, queridos irmãos, o que nós encontramos, o que nós entendemos pela palavra de Deus é que, embora o jasmim seja uma fragrância que perdura, o que nós compreendemos é que não existe, irmãos, não existe, meus queridos irmãos, perfume na face da terra
que transponha, que ultrapasse, que seja mais duradouro, mais eficaz que o aroma da rosa de Saron, que é Cristo, habitando no coração de um filho seu. Não existe, irmãos. O mundo quer sentir o perfume de Cristo. O mundo, ele quer exalar, ou, na verdade, sentir o perfume de Cristo, que somente eu e você podemos exalar. A palavra diz: porque para com estes nós somos cheiro de vida para a vida, para com aqueles aroma de morte para morte. Um cristão que exala o perfume de Cristo, ele dá a oportunidade para aqueles que aceitam e para aqueles que rejeitam esta fragrância. O fato é, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo aqui, ele se coloca como fragrância. No cortejo romano, enquanto eles caminhavam naquelas ruas, haviam jarros com incensos. Enquanto o cortejo passava, aqueles jarros com incenso exalavam perfume. Para os soldados, esse cheiro era cheiro de vida. Para os escravos, era cheiro de morte. Nós somos, irmãos, o cheiro e o perfume que o mundo precisa sentir. E aonde esse cheiro passa, aonde esse aroma passa, ele transforma, ele muda e dá a oportunidade para uns abraçarem, para uns se apropriarem desse aroma e para outros rejeitarem. O chamado do Senhor para mim e para você, irmãos, é que nós venhamos ser escravos, é que nós venhamos ser aromas, é que nós venhamos dar permissão para que o mundo sinta o perfume de Jesus. O mundo tem ouvido falar de Cristo, mas o mundo precisa sentir Cristo de forma autêntica e de maneira real. E isso só é possível através do clube de desbravadores, através dos jovens, através dos adultos, através do esposo, através da esposa, através do cristão dedicado, através de cada um de nós. Você gostaria, meu irmão? Você gostaria de ser o perfume de Cristo? Para sermos perfume de Cristo, precisamos ser escravos. Precisamos, irmãos, exalar esse perfume. Que o Senhor nos faça exalar. Irmão, cheira aí teu irmão. Não, de perto não, de longe mesmo, dá só um cheirinho, irmãos. Irmãos, que você possa sentir o cheiro de Jesus. Sentir o cheiro de Jesus agora? Sentiu, irmãos? Sinta o cheiro de Jesus agora. Ao você sentir esse aroma que vem do teu irmão. Eu quero nessa manhã encerrar esse momento convidando aqui um grupo muito especial que irão exalar a fragrância de Cristo. Eu quero convidar aqui o Clube Castelo Forte. Clube Castelo Forte. Venham aqui, queridos. Eu quero convidar esse clube. O Clube Castelo Forte, irmãos. Pode vir aqui. Pode vir aqui, irmão Elton. Pode vir aqui, conduzindo aqui. Fica aqui perto de mim, irmão Elton. Perto de mim. Passa para cá, irmão Elton, por favor. Sentiu o perfume de Cristo, irmãos. Glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos, o Clube Castelo Forte, eles estão partindo para o Campuri incomparável. E eles estão indo para o Campuri para quê? Para quê? Eu vou para o Campuri para quê? Para exalar a fragrância de Cristo, para mostrar mais de Jesus, para amar
os demais desbravadores, para abraçar os demais clubes, para vibrar e para mostrar que vivo não mais eu, mas Cristo vive no clube Castelo Forte, que Cristo prevalece no seio do clube Castelo Forte. Nós queremos aqui pedir a bênção do Senhor sobre esse clube, irmãos. Eu queria convidar aqui os anciãos dessa igreja, por favor, venham aqui. Nós vamos nos ajoelhar agora e nós vamos pedir ao Senhor fazer uma consagração agora, para que esse clube ele possa seguir debaixo das bênçãos do Senhor para essa missão. Pode ficar em pé. O clube vai se ajoelhar. Aqueles que puderem, nós vamos se ajoelhar. E os anciãos podem vir, ficar por trás aqui, ó. Nós vamos erguer as mãos. Vocês vão erguer as mãos. Eu vou me ajoelhar com eles. Pode ajoelhar também com eles. E vocês vão erguer as mãos. Vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós temos aqui, nesta manhã, a alegria de poder apresentar ao Senhor o Clube Castelo Forte, Pai. Esse clube, ele tem dado provas de que tem no coração o desejo de salvação, o desejo de conduzir os seus juvenis em triunfo mediante Jesus Cristo. Continua, Pai amado, colocando no coração de cada um dos líderes a dependência do Senhor. E que eles queiram, Pai amado, e permitam que o Senhor prevaleça na vida deles. Que esse Campuri para esse clube, Pai amado, seja um momento de salvação, de elevação espiritual, de muita alegria, Pai. E que esse clube possa testemunhar do Senhor, aonde eles estiverem acampados, nas atividades que eles realizarem, nas provas que eles cumprirem, e que as 5 estrelas desse clube não seja aquilo que eles virão a receber das mãos do departamental, mas que seja, Pai amado, aquilo que eles irão deixar plantado no coração dos demais desbravadores que estarão ao lado deles. Que o Senhor faça essa obra, e que neste momento, Pai amado, o corpo de ancianato dessa igreja, com as mãos erguidas, Pai amado, abençoe e consagre, Pai amado, esse clube, para que esse clube continue sendo uma bênção para esta igreja, e aonde estiverem, esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar neste momento o grupo, para vir aqui à frente, para que nós possamos, irmãos, com a intenção de continuarmos sendo fragrância de Jesus. Pode ficar aqui mesmo, clube. Pode ficar aqui mesmo, clube. Muito perfume. Muito perfume. Queremos convidar neste momento para que nós possamos encerrar com mais um momento de louvor ao nosso Deus. Queridos irmãos, a fragrância de Cristo é possível na vida daquele que se deixa moldar, daquele que se deixa transformar, daquele que se permite ser lapidado, daquele que se coloca nas mãos do oleiro. Que nesta manhã o Senhor seja o centro da sua vida, irmãos. Somente Cristo no centro de nossa vida. As coisas ganharão forma e ganharão sentido. Vamos ouvir esse louvor. Seja o centro, Senhor, de nossa vida. Prevalece, Pai, em nós. E a igreja pode adorar, exaltar. Somente Ele, no centro do nosso viver, fará a diferença, nos conduzirá em triunfo. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna
todo que nele crê. Glória a Deus. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina, Senhor Deus. Reina em nós, Prevalece. venha a nós seu reino. Conduz nossa vida, Senhor. Conduz nossos passos. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Declare. Seja o centro, seja tudo a todos nós. A igreja pode se colocar em pé e louvar a Deus. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Glória ao Senhor. Aquele que promete a vida Ele promete o eterna triunfo. a todo que nele Promete crê. a glória eterna. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Qual é a sua oração? Vamos orar nesse momento agora. Reina. Reina em nós, venha a nós seu reino. Clame ao Senhor. Reina, Senhor. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Que assim seja, Senhor. Prevalece em nós. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Triunfa em nós, Senhor. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino.
ao céu. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que o Senhor te conduza. E que Cristo continue sendo o centro da sua vida. Em nome dele.